Fala galera, sejam todos bem-vindos à disciplina de Matemática Básica da Faculdade de Ensino Superior de Linhares. Meu nome é Ivan Melotti Capucho, sou professor concursado aqui da Faceli, participo do Colegiado de Administração e pertenço ao bloco de estudos quantitativos, onde leciono as disciplinas de Matemática Básica, Matemática Financeira, Estatística e Pesquisa Operacional. Hoje vou mostrar para vocês o plano de ensino. Vamos lá? Então, galera, no plano de ensino eu vou mostrar basicamente as 3 etapas. Primeiro, a ementa, que é o que vou comentar sobre os temas que serão abordados, os objetivos gerais e específicos da disciplina de matemática e, por fim, o programa da disciplina, ou seja, os capítulos que iremos estudar. A ementa num contexto geral é a seguinte: regra de 3, simples e composta, divisão e proporção, conjunto e suas aplicações, função do primeiro e segundo grau, exponencial e logaritmo e limite e derivada. Esses são todos os conteúdos que iremos abordar. Os objetivos são os seguintes: objetivo geral, julgar o conhecimento matemático, simbologia e estruturas, desenvolver o raciocínio lógico-dedutivo e ter habilidades algébricas e aritméticas, através da compreensão de conceitos e fundamentos da matemática elementar. Os objetivos específicos serão entender a ideia intuitiva de limite, que aqui vem um pouco mais a parte de ensino superior, resolver problemas de administração com auxílio das derivadas e aplicar os métodos de derivadas para obter soluções otimizadas de problemas que envolvem uma função de uma variável real. O programa da disciplina consiste em conjunto de números, que a gente vai ver ainda na aula de hoje, números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Logo em seguida, razão e proporção. Lembrar aqui que tem regra de 3 simples, composta. Em seguida, funções econômicas. Aqui eu falo um pouquinho do conceito de função, função do primeiro grau, do segundo grau. Funções logaritmos e exponenciais. Uma está relacionada com a outra. Depois, funções potência polinomial, essa aqui polinomial de ordens superiores, racional e inversa. Aqui dentro eu já entra um pouco no conceito de limite, tá? E por fim, as derivadas, que são as taxas instantâneas, que a gente vai ver lá no final do nosso curso. Os livros que eu irei utilizar para essa disciplina serão o do Murolo, esse primeiro aqui de matemática, que ele vai ser a nossa referência base mesmo, a gente vai usar ele basicamente para tudo. Depois eu vou completar com outras referências. As outras que eu utilizo bastante é do Sage, do Tan e do Antônio Crespo, de matemática financeira, mas ele tem uma parte de razão e proporção bem legal. E dentre outros que eu vou deixar lá no Ava Faceli para vocês acessarem e verem. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa disciplina. Então, o primeiro tópico que eu vou falar para vocês é de números e operações elementares, que serão números naturais, números inteiros, racionais, irracionais, números reais e porcentagem, que não está ali na categoria de números, né, de conjunto numérico, mas é uma operação, operação elementar, que a gente deve saber. Coloquei já aqui a simbologia para vocês já ficarem espertos quanto a isso. Aqui, ó, dos números naturais é representado pela letra N, números inteiros Z, números racionais Q, irracionais I, reais R, porcentagem que vocês já conhecem. Então, para o nosso primeiro tópico, a gente tem que começar abordando o seguinte assunto. Você lembra o que é uma variável? Vamos pegar o seguinte exemplo. Raul possui 2 microfones. Se ele vender cada um deles por 850,
quanto dinheiro ele terá. Podemos imaginar o seguinte: y é o valor que queremos encontrar. E fica fácil, porque eu tenho 2 microfones, basta multiplicar esses dois microfones por 850, tá bom? Tá, mas o objetivo nem é tanto a resposta, porque é uma conta fácil de se fazer. O objetivo é o seguinte: como que eu construo a minha função, a minha operação? Quem são as minhas variáveis? Esse é o objetivo. Então aqui eu consigo dizer que y é o valor que queremos encontrar e x é o preço. Então eu posso substituir aquele 850 por x. Então ficaria y igual a 2x. Então qualquer valor que fosse o microfone, vamos supor que agora fosse R$500. Qual é a operação que eu faço? 2 vezes 500. Mas o que está por trás? Quem são as variáveis? Qual é a operação? Qual é a função que está por trás? No caso, y igual a 2x. Uma outra coisa que a gente tem que saber das operações são os sinais. Então, a gente já conhece o sinal de igualdade, mas também temos as desigualdades, que é maior, menor, maior igual, menor igual. E esses operadores, né, o operador de desigualdade, ele é muito importante para mensurar a seguinte situação. Ó, um par de sapatos custa 150. A Rafaela tem 470. Quantos pares de sapato ela pode comprar? Perceba a seguinte relação: 150x é menor ou igual a 470. Qual é o valor de x? Qual é o valor de x que eu posso colocar aqui que obedece essa equação? Bom, se eu colocar x igual a 1, vai ser 150, é válido. X igual a 2 vai dar 300, também é válido. X igual a 3 vai dar quanto? 450, também é válido, e aí sobraria 20. X igual a 4 não é possível, porque estaria desobedecendo a nossa inequação. Então, poderíamos dizer que x é menor ou igual a 3, por mais que sobre 20, mas a desigualdade ela é respeitada. E aqui a gente traz um conceito. Ok, mas se eu pegar 470 e dividir por 150, está dando quanto? X vai dar 3,13. E assim vai. Tá, que número é esse? Qual é a classificação dele? Nós vamos ver mais à frente. Mas ele representa pares de sapatos? Não, né? Deveria ser um número inteiro. Essa discussão a gente vai ver logo à frente. Falando um pouquinho das operações fundamentais, vou discutir duas, a priori, a adição e a multiplicação. Então, eu tenho algumas propriedades, tanto da adição quanto da multiplicação. A primeira propriedade ela é chamada associativa, ou seja, A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Então, tem a questão do parênteses, né? Então, eu posso dizer assim, ó, 2 mais 3 mais 4 é igual a 2 mais, abre parênteses, 3 mais 4. É isso que ele está querendo dizer. Isso eu posso associar, tanto da adição quanto da subtração também. Temos uma outra propriedade que se chama comutativa. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Uma outra é chamada elemento neutro. A mais 0 é igual a A. Sim, 3 mais 0 é igual a 3. É nesse sentido que a gente está dizendo, das operações. Beleza? Bom, para multiplicação eu também tenho esses 3 tipos de propriedade. Associativa, comutativa e elemento neutro. Mas perceba, olha como que fica a associativa. Abre parênteses, A vezes B, fecha parênteses, vezes C, né? É igual a A vezes, abre parênteses,
B vezes C. O que eu posso dizer é o seguinte, ó, 2 vezes 3 vezes 4 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 4. Ok? Eu associei. Isso a gente pode pensar depois com as variáveis. Primeiro a gente está vendo só com os números, tá bom? A comutativa, que às vezes vocês não lembram, mas 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. E a do elemento neutro, A vezes 1 é igual a A. Ou seja, 3 vezes 1 vai ser 3. Tá bom? O elemento neutro aqui da multiplicação é 1. Da multiplicação e da divisão. Então, porque essas propriedades elas servem também para subtração e para a divisão. Beleza? Então, esse daqui é a parte de operações. Uma outra propriedade que tem que estar sempre em mente é a da igualdade. Depois a gente vai ver isso aqui mais à frente. Mas A dividido por B igual a C dividido por D, a gente pode multiplicar isso aqui em cruz, se somente se, tá? Esse símbolozinho se chama isso. Se somente se A vezes D é igual a B vezes C. Além da igualdade, também temos da adição e subtração, ou subtração. Então, A dividido por B mais C dividido por D é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu tirar o mínimo entre B vezes D. Aí eu faço B vezes D dividido por B, sobra D. D vezes A vezes D. É assim que a gente faz, né? Mais B vezes D dividido por D, sobra B de bola, vezes C, BC. Então, essa aqui é uma propriedade também que serve para subtração. Deixar aí. E a última é a da multiplicação. E aqui muitos de vocês erram, mas quando eu tenho duas frações, a minha multiplicação ela é assim, ó, nesse sentido. Então, A dividido por B vezes C dividido por D é a mesma coisa que A vezes C dividido por BD. Então, essas propriedades todas têm que estar bem claras, tá, galera? Para a gente não se perder lá na frente. Com isso, eu fecho a parte de operações elementares e vou discutir um pouquinho sobre o conjunto numérico. O primeiro conjunto numérico que a gente tem que discutir são os números naturais. Então, o número natural ele é um número inteiro não negativo. Então, está aqui um exemplo. N é igual a 0, 1, 2, 3 e aí vai para o infinito, né? Então, os números naturais são usados geralmente para contagem ou ordenação. Para se referir ao conjunto de todos os números naturais, vamos usar o símbolo Nzinho, tá, gente? Esse N. Dentre os números naturais, temos um conjunto de números especiais chamado números primos, que são maiores do que 1 e são apenas divisíveis por 1 e por eles mesmos. Então, os números primos seriam aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai. Um outro conjunto numérico é chamado de números inteiros. E aí o conjunto dos números inteiros ele é composto por todos os números naturais e negativos, inteiros negativos. Então, z vai ser igual a menos 4, menos 3, menos 2. Vai também para menos infinito, tá? E aqui para mais infinito. Então, por que os números inteiros são importantes na administração? Através dos números inteiros, a gente pode fazer cálculos de lucro, por exemplo, em que os positivos representam as vendas e os negativos representam as compras, os custos. E ao final, nós podemos saber se temos prejuízo ou se temos lucro. Quarto conjunto aí, números racionais. Lembra daquela discussão anterior? Vamos ver agora, ó. Os números racionais nada mais são do que os números que podem ser expressos na forma de fração ou de frações. Os números racionais contêm os números inteiros.
que por sua vez contém os números naturais, logicamente. A diferença é que eles também contêm números fracionários. Então eu tenho aqui um exemplo, se dividirmos uma pizza em 8 partes iguais, eu vou ter 0,8. E aqui eu tenho todo o conjunto racional, tanto fracionário, quanto inteiro, tanto negativo quanto positivo. E uma questão que acontece quando a gente tem fração são as dízimas periódicas. São números que possuem um número infinito de repetição de outro conjunto de números. Então, todos eles, depois da vírgula, dividem em dízima simples e composta. Por exemplo, dízima simples, 3,66666. Esse número se repete. Dízima composta, 3,1233, 1233, 1233, está composta. Partindo para o outro conjunto numérico. O outro conjunto numérico é o conjunto dos números irracionais. E aqui a definição dele. Os números irracionais são números que se diferem dos racionais, pois não podem ser expressos por x dividido por y, sendo x e y números racionais. Então, eu não consigo representar por meio de uma fração. É isso que ele está querendo dizer. E eles são representados da seguinte forma. Por exemplo, π, que é 3,141592, eu não consigo representar ele por uma fração. Então, a gente geralmente dá uma letrinha para ele, ou um símbolo, igual o número de Euler, que a gente usa bastante em matemática financeira e aqui também na parte de logaritmo. Dentre outros tipos de números, igual as raízes, né? Raiz de número primo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e assim sucessivamente. E por fim, os números reais, que contemplam todos os outros números. Então mostrei um exemplo aí para vocês. Observem. E essa figurinha ela demonstra muito bem isso, ó. Percebam. Os números reais eles englobam todos os outros números, naturais, irracionais, racionais, inteiros. Só não englobam um tipo de números, que a gente não vai trabalhar aqui, que é chamado números complexos. Basicamente, só para poder, a título de curiosidade, números complexos é quando eu tenho a raiz de um número negativo, uma raiz quadrada de um número negativo. Aí aqui entra a parte dos complexos, que tem muita aplicação na área da física e dentre outros, tá bom? Por fim, eu tenho que falar um pouquinho sobre as porcentagens. Bom, o termo porcento vem do latim porcentum e significa por cem. Assim, pode-se dizer que toda razão, ou seja, toda divisão de dois números, no qual o denominador é igual a 100, é conhecido como taxa de porcentagem ou simplesmente porcentagem. Essa expressão é usada desde o século XV e sempre esteve relacionada a operações comerciais. Só a título de curiosidade. Então, quando se escreve 20%, isso significa que em cada 100 unidades de algo, reservam-se 20 unidades. Se não tivermos 100 unidades mais 80, por exemplo, 10% de 80 podem ser obtidos como o produto, isto é, 10 dividido por 100 vezes 80. 10 vezes 80, 800. 800 dividido por 100, 8. Ou seja, para alcançar um índice de x%, escreve-se x%, e para calcular x% de um número y, realizamos o produto. Então fica, produto é igual a x% de y, ou simplesmente x vezes y dividido por 100. Para a gente fechar esse conceito, vamos ver um exemplo. Em uma área de despacho de estoque, há 25 caixas etiquetadas, e 52% dessas caixas estão etiquetadas com um número par, que devem ser despachadas. Quantas caixas tem a etiqueta com número par? Quantas caixas tem a etiqueta com número ímpar? Pausem o vídeo
façam essa continha e confere a resposta aqui. A resposta vai dar 13 par e 12 ímpar. Confere. Vamos fazer aqui a continha aqui no cantinho, ó. 25 vezes 52%. 25 vezes 52, 1.300, dividido por 100, corta os zeros, sobra lá 13. Né? Se eu tenho 25 caixas, 12 é o que falta para os 25. Então, 12 é ímpar e 13 é par. Por que 13 é par? Ele disse aqui, ó, 52% dessas caixas estão etiquetadas com o número par. Fechamos nossa aula de hoje. Próxima aula, nós vamos ver razão e proporção. Até!